perguntas juntas aqui, porque não coube na caixinha, tá vendo? Ela pegou e falou assim, ó, a maçonaria tende para algum lado político? A maçonaria tem um partido político, mas se tem ou não, qual a diferença? E eu morro de curiosidade, e mandou uma risada. Também tem bastante perguntas de política. Eu olhei aqui agora também, tem bastante coisa de política, né? Bom, gente, a maçonaria não tem, né, posicionamento político. A maçonaria respeita a política, né, e nós dizemos isso, né, uma base nossa é que nós somos, a nossa estrutura, né, de formação, a nossa estrutura de comando, ela espelha exatamente a estrutura política do país em que ela está trabalhando. Aqui no Brasil nós temos o sistema presidencialista e aí a gente vai ter a mesma estrutura na maçonaria. E uma das bases é que a gente respeita essa condição, mas a gente não discute política partidária. Tá? Nós falamos de política, falamos de políticas juntas, públicas, né? Políticas para melhorar a cidade, o bairro, o país, mas a gente não entra na esfera de discussão política. A maçonaria como instituição não tem esse tipo de discussão, tá? A maçonaria como instituição, principalmente porque um dos princípios nossos é que a gente tem que respeitar a liberdade das pessoas. A minha termina quando começa a sua. Exato. Então Perfeito. isso é... E naquele, voltando no mesmo fazendo um paralelo, da parte da religião, é a mesma coisa dos irmãos que estão lá. Então ali nós temos irmãos de todos, muitos partidos, de diversas áreas, né? Pensamentos políticos diferentes, né? E que para a instituição ande e continue, é necessário esse respeito. A partir do momento que a maçonaria tomar uma posição política, a não ser que... Partidária, né? Partidária, você começa a fugir do que a maçonaria pensa. Agora, que cada maçom deve ter o seu posicionamento é uma coisa. Exato. Entendeu? Porque nós estudamos para isso. Né? Nós precisamos ser políticos. A maçonaria, hoje, ela incentiva os maçons a participarem da política. Né? É importante você ter um maçom deputado, um maçom vereador, como nós temos, porque só assim você vai estar junto da comunidade e resolvemos os problemas da comunidade. O que a essência, a ordem em si, ela não pode ser partidária. Perfeito, maravilha. Os irmãos... Eu acho que esse é o ponto mais importante, assim como na maçonaria a gente tem vários espectros religiosos, nós também temos vários espectros políticos. E assim, se você pegar o princípio básico da maçonaria, ela é uma das defesas da maçonaria em relação à liberdade, que teoricamente é um espectro mais de direita, mas ela é progressista, que é um espectro de esquerda, né? E aí você vai ter maçons de direita ou esquerda, de vários espectros, em vários lugares do mundo, né? Que inclusive são referências, são ícones mundiais, e que, né, não existe ali uma restrição ou alguma coisa do gênero, né? Então eu acho que é nesse aspecto, né? Esse ponto é importante de salientar, porque realmente é uma dúvida que paira nas pessoas, né? Essa coisa toda, né? Sobre isso. Mas aí, Adriano, só fazendo mais um comentário, aí tá mais um ponto que me deixa apaixonado pela ordem, pela maçonaria como um todo. A forma dela trazer isso para nós pensarmos, para nós ou começarmos a pensar desde que nós somos iniciados, desde o primeiro dia, já é essa, né? Que você tem que fazer política, você tem que pensar em política, você tem que pensar em religião, você tem que pensar em religiosidade, você tem que pensar em crenças, mas você não pode questionar e nem discutir sobre um ambiente maçônico. Né? Então, nossas regras lá, nós não discutimos sobre política partidária, não discutimos sobre religião, não discutimos sobre raça, porque são os pontos, se você olhar na história da humanidade, são os pontos que levam realmente à cisão. A separação. Então, essa beleza da maçonaria no sentido de ensinar, são coisas que deixam a gente cada dia mais apaixonado. Maravilha.